Pensa numa menina feliz que ficou por ter acertado fazer salgado, porque eu já tentei várias vezes e eu nunca conseguia acertar esse ponto dessa massa. Nossa, sempre virava um caos. E, gente, isso ficou tão bom, essa massa ficou tão boa. E eu fiz 2 recheios, eu fiz de frango e fiz de carne moída também. E eu já quero fazer da próxima vez, eu já quero fazer de calabresa e queijo, que imagina aquele queijo assim, ó, derretido, meu Deus, vai ficar divino. E fazer também de enroladinho de salsicha, porque essa massa, minha filha, eu acho que dá pra fazer de tudo, sabe? Dá pra fazer qualquer recheio. E eu comecei ele temperando o frango, que vocês viram, coloquei na panela de pressão, que daí cozinha mais rápido, né? E eu deixei cozinhar bem até secar a água, que daí depois que passa os minutinhos ali, uns 10, 15 minutinhos, é só fechar a tampa de volta e dar uma chacoalhada e tá pronto. Eu finalizei o frango com 2 colheres de requeijão para ficar um pouco cremoso. E para temperar, amigas, o frango e a carne moída, eu usei os mesmos temperos, que foi o quê? Alho, cebola, aquele tempero de alho e sal, que eu sempre mostro para vocês que eu uso aquele lá para temperar as comidas, e colorau e páprica também. Então, aí finalizei com um pouquinho de cebolinha e salsinha, né? E depois eu fui fazer a massa também, que foi a coisa mais fácil do mundo é fazer essa massa, não tem erro. Ó, na panela eu coloquei 3 xícaras de água, não gravou o começo eu colocando, porque eu coloquei o celular para gravar, só que esqueci de colocar o celular para gravar, entendeu? Nossa, que nervo que dá quando isso acontece, mas ainda bem que eu vi a tempo, né? Mas, ó, eu coloquei 3 xícaras de água, um tabletezinho daquele lá de caldo de galinha, o sal, 1 colher de colorau pra massa ficar bem amarelinha assim, sabe? E também 3 colheres de margarina. Deixa ferver um pouco e depois, por último, você vai colocar as 3 xícaras de farinha também. A mesma medida que você colocar de água, você vai colocar de farinha. Então, a minha xícara eu acho que tinha 240 ml. E depois que esfriou a massa e os recheios, era só enrolar ali, amigas. Enrolar não, né? Fazer o formatinho ali. E olha o tanto que rendeu. Fiz uns pequenininhos maior também. Aí passei na farinha de rosca, no ovo e na farinha de rosca, né? Aí eu fritei alguns, o restante eu congelei. E eu amei mexer com essa massa. Parecia que eu tava mexendo com massinha de modelar, sabe? De tão boa que essa massa ficou. E esse foi o resultado, amigas. Ficou muito bom. Esse de carne moída ficou divino de gostoso. E esse foi o vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.